Em Questão. Oferecimento Faculdade Casper Líbero, formando os melhores profissionais. Boa noite. Ano eleitoral traz novos temas à agenda dos debates. Preservação do meio ambiente e sustentabilidade aparecem como desafios para o homem público ao lado de problemas econômicos e sociais. E Em Questão quer saber, os candidatos à presidência da República e ao governo dos estados estão assumindo na campanha eleitoral compromissos que relacionem os problemas sociais e econômicos com a questão ambiental? Contemplam o fator ambiental da mesma forma que enfatizam o resgate das dívidas sociais e a estabilidade econômica? Demonstram saber como se comunicar com a população quando falam sobre sustentabilidade? E são nossos convidados para o Em Questão de hoje, o deputado federal Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, que foi o relator na comissão especial que votou o Código Florestal Brasileiro. Também participa do Em Questão de hoje Laura Tete, que é consultora ambiental, membro da Delegação Brasileira de Negociação da Convenção do Clima da ONU e do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E também está conosco o jornalista Ricardo Carvalho, que é especialista em meio ambiente e sustentabilidade e comentarista do Jornal da Gazeta. Muito boa noite, muito obrigada a todos por estarem aqui, por aceitarem o nosso convite. E eu quero começar o nosso debate exatamente com as questões com que eu abri esse programa, a agenda dos candidatos, já de alguma forma, uns mais, outros menos, contemplam a questão da preservação ambiental e da sustentabilidade. E a indagação é se eles dão o mesmo peso para essa questão que conferem às causas sociais e à questão da estabilidade econômica. Deputado. Eu creio que nós devemos julgar muito mais pela trajetória de cada um do que propriamente pelo programa. Eu confesso que não li o programa dos três principais candidatos, da ministra Dilma, do governador Serra e da ministra Marina, mas pelas trajetórias, eu presumo que Dilma e Serra valorizem igualmente as duas preocupações, a questão social e a questão ambiental. Acho que a trajetória e o compromisso deles como executivos, pelos seus partidos, valorizam as duas questões. A Marina tem uma trajetória mais ligada ao meio ambiente, mais ligada às organizações não governamentais. Eu via lá no Ministério a preocupação maior dela em dar uma satisfação a essas pressões internacionais. Acho que ela pode estabelecer uma diferença, né? Mas Serra e Dilma, eu creio que tem uma noção maior do equilíbrio entre meio ambiente, desenvolvimento e a importância das duas questões para a população e para o país. Partilha dessa opinião, Laura Tete? Eu partilho, só que eu talvez seja um pouco menos otimista com relação a realmente a que os candidatos, e aí eu incluo a candidata Marina, ela é uma militante da área ambiental, mas me parece que o país não tem esse debate colocado. A peculiaridade ambiental do país incorporada a uma estratégia de desenvolvimento. Quer dizer, a gente mesmo quando aborda, e você abordou isso, né? A questão da preservação ambiental e da sustentabilidade. Quer dizer, nós não temos a questão ambiental como uma estratégia de desenvolvimento, como um programa de desenvolvimento. É uma coisa que temos que fazer para não estragar. Então, essa concepção, que é uma coisa tão antiga, ela ainda está introjetada. Quer dizer, então, vamos fazer tal tipo de coisa ou não vamos fazer tal tipo de coisa. Eu dou um exemplo simples, né? O Brasil, e aí você mencionou a minha participação na área de mudança do clima, porque para mim é um exemplo exuberante, né? Então,
temos a matriz energética mais limpa do mundo, em termos de emissões de poluentes, etc. Quando a gente vai expandir a necessidade de oferta de energia, né, vai cineasta, Avatar, cerca o lugar que vai se construir uma usina hidrelétrica, é um drama, sem entrar no mérito do estudo bem feito ou mal feito. Ótimo. Enquanto isso, nós estamos sujando a matriz energética, estamos enchendo o país de usina térmica, importando combustível sujo. Ou seja, no fundo, a gente não tem uma estratégia de uso do recurso natural. Quer dizer, de repente, até o país pode escolher não usar. Mas isso tem que ser uma estratégia de desenvolvimento e não uma coisa que você vai incorporando pela lei da inércia. Me parece que isso é bem visível. Mas é interessante o processo de evolução do tema, não apenas entre políticos, mas na própria educação, nas escolas. E hoje há um avanço muito grande, quase que não contemplar essa questão ambiental ficar mais ou menos fora de moda, né? Tá por fora de uma onda, digamos, né? Isso. Então é essa a minha preocupação em relação aos candidatos, sim. Então, por exemplo, Marina teve muito problema com Dilma Rousseff, né, em relação Aliás, saiu por causa dela. Saiu pelos problemas. Dilma tinha um compromisso, tinha que agilizar, acelerar, e Marina, segundo Dilma, estava emperrando. Não concordo, eu acho Mas que ela saiu para ser candidata. Não, isso aí não vamos discutir, porque não foi bem assim na hora em que aconteceu, mas de qualquer forma, o problema, o entrevero existia, né? Mas de qualquer forma, e também Serra. Não era o discurso de José Serra, quando se lembra das causas por ele defendidas, né, não aparece com ênfase a questão ambiental. Nós lembramos de outros aspectos da experiência política, da trajetória, inclusive como chefe de executivo, tudo isso. E aí, ainda aquela indagação que nós não ouvimos você, Ricardo, os candidatos. Olha, a Marina está puxando esse trem. Quer dizer, o fato sustentabilidade do meio ambiente, a questão ambiental, está colocada em cima da mesa, atabalhoada de uma forma que for. Mas as pessoas estão ficando conscientes que há o aquecimento global, que isso é uma ameaça ao planeta de uma maneira ou de outra, tá certo? A entrada da Marina na campanha eleitoral fez com que esse assunto tivesse uma relevância que historicamente não tem nem com o Serra, nem com a doutora Dilma. Não tem, eles não têm tradição de discutir esse tema. Mas como o tema está colocado e como este tema está se tornando popular no sentido de defender o planeta, de defender o meio ambiente, as questões da sustentabilidade. Mas o que é mesmo sustentabilidade? As pessoas estão começando a entender isso. Então, eu acredito que eles vão correr atrás desse fato ambiental, porque ele está colocado, mas não é porque realmente militam ou acreditam nisso. Vai ser um programa de governo, tanto do Serra como da Dilma. A Marina não, a Marina já disse aqui, é uma militante ambiental, ela, vamos dizer, tem o seu programa ambiental de há muitos anos. Serra e Dilma, não. E o governo federal, aliás, não é muito... tirando, obviamente, a área ambiental, o presidente Lula agora, em Joanesburgo, pregou e disse que o Brasil vai ter a Copa Verde, a Copa em defesa do meio ambiente e da sustentabilidade. Palavras dele. E eu volto ao tema, Maria Lídia. E o pré-sal? Ele lá diz que lá nós vamos ser sustentáveis e aqui monta uma empresa para colocar o pré-sal para jorrar petróleo. Daqui a 8 anos, 9 anos? Mas, Ricardo, vamos, eu não vou... ninguém precisa de defesa, até porque realmente eu acho que nunca na história desse país... nunca na história desse país nós tivemos também um presidente que deu a cara para bater no assunto, que foi para Joanesburgo, mas foi também para a Dinamarca, né? E teve uma atuação em Dinamarca digna de um grande destaque. Com um discurso... Se você soubesse quem aplaudiu ele lá, né? Com um discurso, mas não importa, ele teve um discurso de quem sabia o que estava falando. Desculpe, nunca ninguém nem teve a preocupação de nomear um ministro que fosse do ramo. Esse presidente, pelo menos, nomeou um ministro do ramo. Mas isso quer dizer o quê, exatamente? Isso quer dizer que ele tem uma sensibilidade... Que ele acredita, que ele conhece? Não. Ricardo, o fato é o seguinte, nós temos um país que precisa fazer uma discussão que não é
o pré-sal ou não o pré-sal, que não é isso ou aquilo. Mas nós lidamos Nós com temos um signos, recurso né? energético, nós temos um recurso florestal, nós temos um recurso de caráter histórico, nós temos um recurso cultural. Como nós colocamos esses recursos a serviço do desenvolvimento e de que padrão de desenvolvimento? Não, desculpe, isso aí é um Você planejamento... não pode achar que é contraditório Laura, você ter um recurso de petróleo e falar, não, isso não pode falar que nós vamos fazer um esforço ambiental porque nós vamos explorar o pré-sal, Ricardo. Pelo que eu saiba, não há nenhum candidato propondo ou apresentando a ideia de arquivar o pré-sal, Não, nem lógico que Dona não. Marina. Além do que é o seguinte, Lógico que não. em defesa das outras candidaturas. Candidato a presidente também não pode ser monotemático, não Lógico pode que não. ser apenas o candidato do meio ambiente, tem que ser o candidato do meio ambiente, do desenvolvimento, do Que emprego, se da chama saúde, da sustentabilidade, educação. isso tudo, viu? É isso. Sim, mas não está na base o que nós estamos debatendo agora, porque a pode sustentabilidade. parecer a ideia que a candidatura monotemática é uma virtude. Não, mas não se Eu acho trata que de... não é. Eu acho que o meio ambiente é importante, mas tão importante quanto o meio ambiente é a educação, é o desenvolvimento do país, é a geração de empregos, a saúde. E tudo isso tem que ser posto, porque senão a candidatura à presidência da República não preenche os requisitos. Mas não pode ser E dessa as maneira exigências. tradicional que se faz. Mas nós estamos Tudo separando. por partes. Nós Educação estamos separando, é uma coisa, saúde departamentalizando. é outra. Porque Não, quando não nós é falamos isso num mais. programa de Porque nós governo, não é num mais programa isso. de desenvolvimento, a questão é departamentalizar ou enxergar esse programa tendo na base a preocupação com a sustentabilidade. Então, É essa a indagação. Maria Lídia, tem uma questão, a minha formação de socióloga me dá urticária se eu não falar isso, né? Que, na verdade, é um problema muito mais de base. Nós, nesse país, não temos, pelo menos, assumidamente, em nenhum governo estadual, em nenhum governo municipal e no governo federal, uma instância de planejamento. Planejamento na ditadura virou orçamento. E ninguém planeja o futuro. A verdade é essa, a gente não planeja se a gente vai para o petróleo ou vai sair do petróleo. A gente não planeja se a gente vai expandir a fronteira agrícola aqui ou acolá. A gente não planeja Essa é uma questão nada. política que precisa ser negociada. Tá? A gente não é negociada, a gente Lógico que primeiro é. precisa planejar, precisa ter um planejamento básico para poder discutir e negociar. Mas isso a gente não são tem as- nessa concepção. Nós Acabou quem? Nós quem? O país. As Não existe sequelas. ministro do planejamento, não existe secretário do planejamento. O planejamento eu foi discordo um fragilizado pela ideia triunfalista de Isso. que o mercado resolveria tudo. Exatamente. Então você, de certa forma, arquivou ou reduziu o Estado que planeja, que olha o futuro, que integra os diversos desafios ao desenvolvimento, porque meio ambiente... Eu lembro quando eu fui relator da Lei de Biossegurança, a Lei de Biossegurança era uma questão relacionada com o meio ambiente, porque não havia licenciamento, porque a lei não autorizava. Mas o problema implicava diretamente na Embrapa, porque os pesquisadores da Embrapa não podiam desenvolver as suas plantas, tinham que levar para Cuba e para a Índia, porque não havia autorização para pesquisa com organismos geneticamente modificados. Então, achar que a questão ambiental não tem relação com a pesquisa, com a infraestrutura, com a educação, com a saúde, eu acho que é uma visão maniqueísta e incompleta. Agora, e a população? A população, ela estabelece relações com aquilo que acontece no entorno, com o ar que ela respira, com as tragédias das chuvas, das enchentes. Para pegar agora exemplo recente, a população brasileira tem percepção da relação que existe de planos de governo, de respeito às leis ambientais, de atuação ou de omissão, Maravilha. inoperância Eu acho que em isso- relação ao que ela é vítima e a uma atuação do poder público? Eu acho que isso é um processo de conscientização que está a caminho. Eu também acho que está Eu acontecendo. acredito muito nisso. Acredito porque vejo mudanças. Você, recentemente, essa semana que passou, nós vimos um avião atravessando a noite inteira com energia solar, tá certo? E que energia acumulada durante o dia. Isso é uma revolução.
enquanto transporte, enquanto uso de energia limpa. Isso é uma revolução. E assim vão se multiplicando os exemplos. Cada exemplo desse que é passado, que as pessoas ficam sabendo, de alguma maneira ela introjeta. E ela vai colocar para fora. Por que todo mundo diz que a Marina vai dar muito trabalho nessa campanha eleitoral, mesmo tendo 1 minuto e 18 segundos? Porque o tema é muito forte. O tema é muito envolvente. As crianças de hoje em dia, se votassem, elegeriam talvez a Marina, tal a educação que já vem se renovando. Mas isso é um processo. Acho sim que essas chuvas, as pessoas não vão dizer, isso aí é efeito da mudança climática. Puxa, mas nunca teve uma chuva assim. Lá nos Estados Unidos nunca nevou tanto como alguma coisa está mudando. Sim, mas um outro raciocínio, desbarrancou porque houve omissão do poder público permitindo que se ocupasse uma área que podia desbarrancar. Quer dizer, essa percepção do desrespeito à natureza, a questão das enchentes, das margens dos rios. O que só me perturba um pouco, eu acho que está muito, nós estamos infinitamente... Quer dizer, uma discussão como essa que nós estamos tendo aqui seria surrealista há 20 anos atrás. Que 20? 3 anos atrás? Não é. Há 3 anos atrás já não seria tão surrealista. A gente podia ser distraído, mas já cabia fazer essa discussão sem dúvida. O que me perturba um pouco nesse processo, e aí agora eu acho que nós estamos num turning point, e discussões objetivas, né, como nós estamos tendo na pauta de Código Florestal, de legislação a respeito de resíduos sólidos, etc., abrem uma coisa da maior importância. Por uma conjuntura política, por fatores históricos, não é culpa de ninguém, o fato é que a gente acabou dividindo a sociedade brasileira entre devastação e anjinhos bonzinhos que defendem o meio ambiente. A própria educação e a própria consciência ambiental das crianças, e quem convive com elas sabe disso, ela é extremamente tola e romântica, né? Abraçar a árvore, não sei o quê, e BBB, quando na verdade se tem discussões do seguinte tipo. Veja, você produz tudo isso de lixo. Você produz, tá? Que destino você vai dar a isso? Se você complicar muito a destinação desse negócio, né, e fizer uma legislação muito amalucada a respeito disso, o que vai acabar virar um lixão onde as pessoas absurdamente constroem em cima, como aconteceu no Rio de Janeiro, em cima de um lixão, e esse troço pega fogo porque emite gás metano. Isto é uma informação que, me perdoe, uma criança de 10 anos tem plena condição de entender numa sala de aula. Eu não sei por que você está... Eu não entendi ainda o que você está querendo dizer, Laura, porque a conscientização... Já tem um nível de informação que vai além de abraçar a árvore, mas vai além. Ótimo. 10 anos, quarta série, vai além. Vai além. Está indo além. Eu acho que está indo além. Mas é um processo que nós todos devemos nos empenhar. Tá? Essa coisa, você cria o professor de educação ambiental, ele não é um professor de ética, estética e coisas verdes em geral. Ele é um professor de vida. O conceito de sustentabilidade é um conceito de vida. Ou você conduz a uma concepção neomalthusiana para ver tudo. O que quer dizer neomalthusiana? É bom traduzir. Neomalthusiana é o seguinte, você acha que as pessoas... É o prejuízo ao meio. ...são uma ameaça à natureza em qualquer circunstância. Exatamente. E acho que isso é um perigo, porque... Dessa forma, você estabelece uma relação congelada entre o nível de desenvolvimento, de padrão de vida elevado de certos povos e de certas nações e condena os demais ao subdesenvolvimento, à pobreza, porque a natureza não suporta mais qualquer tipo de progresso, como aqueles que já progrediram muito não estão dispostos a abrir mão do seu padrão de vida. Eis uma questão. Tá certo? Isso aí, a ameaça é os outros. A ameaça não é o europeu e o norte-americano comer muita carne por dia, ter 4, 5 carros. A ameaça passa a ser o brasileiro, o africano, o indiano aspirar a esse mesmo padrão de vida. Essa que é a questão que está em jogo. Isso é discutido lá no Congresso? Existe uma sensibilidade para esses temas? Isso é colocado assim? Porque, por ocasião agora da votação na comissão do Código Florestal, no dia da decisão da votação, nós ficamos assim, espantados em ver a paixão
que envolvia aquele debate. Né? Era pior do que esses clássicos de futebol, de torcidas organizadas, mas nós estávamos falando de parlamentares, né? de pessoas presumivelmente capacitadas para a representação do povo, chamando o outro de ordinário porque discorda de um ponto de vista. Em relação ao que estava ali sendo votado, o Código Florestal, um conjunto de leis para uma regulamentação. O que mostra que o tema é bastante importante, né? Não há dúvida de que seja importante, mas o que acontece aí, deputado, o senhor que vivenciou, mas aí eu também que essa paixão prevaleça e conturbe de uma forma que fica muito difícil, né, preservar a objetividade. E aí só fazer o último reparo e aí depois nem falo mais. Isso não é... Não é assim, porque essa coisa que eu estou chamando de romântica, essa abordagem romântica que o deputado recheou com essa questão de que o homem é uma ameaça, né, à natureza, e o homem dos países que não tem o mesmo padrão de desenvolvimento, então, e que mantém as maiores reservas de recurso natural intocadas no planeta ainda. Então, são, paradoxalmente, a ameaça maior. Ameaça maior ainda. Então, essa é uma questão... Eu não sei onde é que vocês leram isso, mas vamos lá, pode Mas é seguir. evidente. Não é evidente. Nossa, então não tá é bom. mesmo. Mas essa abordagem romântica, não fundamentada, apaixonada, que eu chamaria de militante, né, que defende princípios, né, é essa abordagem que faz o debate no parlamento assumir esse nível de irracionalidade. Irracionalidade? Irracionalidade. Você xingar um outro parlamentar, você não faz isso não, mesmo isso sim, na lógico, discussão de evidente. imposto. Mas a discussão de temas sempre são acaloradas, quer dizer, eu não vejo por que não é ser apenas militante. acalorada. Tem países que têm legislações ambientais rigorosíssimas, que têm discussões fundamentadas, e não é essa coisa imatura. Mas, deputado, o senhor que vivenciou que tem uma militância de esquerda, por exemplo, um dos fundadores, né, do ambientalismo mundial, Daniel Cohn-Bendit, que foi líder do movimento de maio de 68 e que é o líder do Partido Verde do Parlamento Europeu, hoje ele está discutindo remuneração de executivos em grandes empresas, porque isso tem a ver com todo um padrão de sustentabilidade. Nunca nós vamos chegar nisso aqui. Bom, mas são realidades diferentes, né? Não é, não. A nossa elite, eu não sou em nada, você não é diferente. A formação do deputado Aldo Rebelo, a formação dos incluídos do Brasil, nós, os incluídos, porque nós temos eles, o povo, né? Nós, os incluídos, somos exatamente iguais aos parlamentares europeus. Exatamente. Mesma formação escolar, mesmo nível de consumo, tudo igualzinho. Tá? Quer dizer, a gente só não olha o outro Brasil. Mas eu queria ouvir o deputado, né, nessa vivência que teve agora e que sofreu, né, todo tipo de pressão que a gente acompanhou, né, para chegar a termo ali a votação do seu relatório. Pressões naturais absolutamente previsíveis do meu ponto de vista, né? Esse emocionalismo do debate também considero previsível, mas acho secundário. Eu creio que o debate substantivo em torno de busca de soluções para problemas reais e concretos, nós fizemos ao longo de um ano. A comissão foi instalada em julho de 2009. Nós percorremos 18 estados e não capitais, fomos ao interior, às vilas, lá dos confins do norte do Mato Grosso. Ouvimos todas as ONGs que se possa imaginar. Ouvimos as universidades, a Embrapa, especialistas, os produtores, os órgãos ambientais de municípios, dos estados, da União. E creio que fizemos o inventário dos problemas, que não são pequenos, são problemas graves, né? Tanto que exigem proteção mais efetiva ao meio ambiente e à natureza, quanto que exigem soluções para quem vive, para quem produz. Você não pode viver num país, tem alguma coisa de muito grave, de muito errada, um país que mantém 90%, em alguns casos, como no Rio Grande do Sul, 99,5% de suas propriedades agrícolas, são 5.200.000 propriedades, na ilegalidade. Ou você tem no campo brasileiro a barbárie completa,
ou você tem uma legislação que ultrapassou o equilíbrio. Agora, esse perdão para os que estavam na ilegalidade ali, em função das suas atividades econômicas também, e com grandes interesses, o que prevaleceu ali foi a força do poder econômico que levou a esse perdão? Não há perdão nenhum, Maria Lídia, e o poder econômico está muito longe. Mas se o governo vai deixar de arrecadar toda aquela dinheirama em multas... Deixa eu dizer primeiro. Então, não há perda? Não, vamos explicar parte por parte. Primeiro, 90% desses proprietários, mais de 4 milhões, têm uma renda média de 1 a 2 salários mínimos. Nós temos no campo uma parte muito pobre e uma classe média rural empobrecida, que não consegue manter o vinho no interior do Paraná. Mas desmata. Isso foi desmatado no Paraná e em São Paulo há pelo menos 50 anos e uma parte a mais do que isso, quando não havia rigorosamente uma legislação, a não ser para florestas. Depois essa legislação foi adotada para toda a vegetação nativa, que o próprio governo não respeitava. O Banco do Brasil não emprestava dinheiro a quem não desmatasse. O INCRA não dava título em Rondônia e no Mato Grosso a quem não desmatasse a sua propriedade. É mais ou menos o que faz hoje o BNDES. O gerente do Banco do Brasil dizia: você quer um empréstimo, vai me pagar com o quê? Se a sua propriedade está cheia de mata. Desmate, plante, bote lá uma vaca, uma cabra, um boi. E se ele não... Aliás, o INCRA chegou a dar 2 propriedades a quem desmatasse tudo. Se você desmatasse uma parte, você recebia o título da sua propriedade. Se você desmatasse tudo, você recebia outra. E depois essas pessoas passaram a ser criminosas. Por um decreto. Por um decreto. De 98. Ou outras por uma resolução do CONAMA de 2002, que deixou 75% do arroz do país na ilegalidade. Toda essa produção do Vale do Ribeira, aqui, a produção de banana, 3 mil pequenos proprietários e médios, tudo na ilegalidade. Nem o próprio Ministério do Meio Ambiente tinha consciência disso, e muito menos os produtores. 3% dos proprietários do país, né, esse sim, constitui uma burguesia rural, intensiva em capital, deve ter pelo menos a metade. 3% tem a metade da os terra. 80% tem pouco mais de 20%. Quer dizer, esses percentuais são falaciosos. 3% tem metade das terras agricultáveis. Pelo menos. 80% tem pouco mais de 20%. Quer dizer, e esses 3%, esses esses 3% são os que alcançam o maior grau de legalidade. Todos não, eles fizeram certinho. Esses são... claro. Ricardo, esses tem os dados. podem, por exemplo, eu vi no Mato Grosso. Esses recompõem, meu. Não só recompõem, como podem compensar. Claro. Eles podem desmatar aqui e comprar a reserva legal adiante. Mas isso também é uma coisa muito discutível, essa coisa mas dessa compensação. Essa legislação atual já prevê isso. Tá, mas o senhor vê, no próprio código que o senhor foi o relator, no artigo 20, parágrafo 2º, que fala de a possibilidade de compensação em terras onde tem espécies em extinção. O senhor concorda? Por quê? Porque está escrito lá. Isso não é bom? Passa a proteger. Não, pelo contrário. Não, o cara pode avançar na terra onde tem a espécie em extinção, desde que ele compense do outro lado. Não é isso. Eu vou ler então. Não, pode ler. Não existe nenhum artigo que autorize ocupação nova em nenhuma hipótese. O que há... Compensação. Não, ocupação nova. Compensação é outra coisa. Compensar significa você proteger, você averba a sua reserva legal. Deputado. Não depende. Não, tem um princípio aqui que nós estamos fazendo confusão, Ricardo. Deixa eu só o telespectador não deve estar entendendo nada. Veja, nós temos um Código Florestal da ditadura, que era um Código Florestal para desmatar. Tá? Todos nós tivemos fundo 157 de imposto de renda, lembra disso? Até a década de 90. Isso era fundo para quê? Para formar esses fundos de investimento de desmatamento, que era para expandir a fronteira agrícola. No ano de 1998, né, as pessoas tiveram um surto verde no Ministério do Meio Ambiente e foi feito um decreto que estabeleceu que todo mundo que não tivesse 20% no Sudeste, que não tivesse 35% no Cerrado e que não tivesse 80% na Amazônia, estava ilegal.
ninguém lembrou, e aí isso é uma característica da legislação ambiental brasileira, de estabelecer uma palavrinha que é daqui para frente. Por quê? Daqui para trás é quando? Até Pedro Álvares Cabral ou até os índios? Até a década de 50, até Getúlio, até o Estado Novo? Qual é o padrão? Quer dizer, como que eu posso ter uma fazenda grande, pequena, média, desde 1949, e ela se transforma numa ilegalidade em 1998? Como? É isso que aconteceu. Esse foi o problema, Ricardo. Isso foi o nó jurídico. Isso criou toda essa insegurança, essa confusão. E pôs todo mundo na ilegalidade. Que pôs todo mundo na legalidade. Ou seja, foi feita uma coisa sem muito critério de execução. Foi um pouco para jogar para a plateia, jogou para inglês ver, os europeus ficaram felizes porque protegeu 80% da Amazônia, mas ninguém pensou na elaboração disso. Peraí, você fala umas frases, Laura, que me assustam. Os ingleses ficaram felizes porque protegeram. Por quê? Porque a Europa começou, ela estava fazendo uma bruta campanha. Para nós é ruim? Para nós é ruim? Não, aí é outra coisa. Não só para os ingleses. Não, os ingleses. Para o Brasil é fundamental essa proteção. Eu digo mais, a Amazônia é uma coisa, Sudeste é outra coisa. Não tenha dúvida. Para preservar 80% das Você não está propriedades falando nada aqui que alguém não concorde, Ricardo. Eu te escutei, Laura, eu te escutei. Não, eu não falei deixa eu isso, falar. Ricardo. Não, eu não falei isso. Então, sim, mas o que eu estou discutindo só é o seguinte, essa discussão da gente falar, não, você falou, não falou, isso é uma discussão aonde se nós colocarmos todos os nossos currículos na mesa, tá? Eu acho que poucas pessoas terão currículos mais bem direcionados nessa mesma perspectiva de fazer um desenvolvimento decente, sustentável, com qualidade de vida para a nossa população. Tá? Então, estamos todos partindo do mesmo princípio. O que nós não podemos mais é ter essa discussão, que até antes do programa estava comentando, que coloca de um lado, né, que transforma a questão ambiental no Brasil no Afeganistão. Então, de um lado, tem os talibã verdes, que são contra a proteção. É claro que é. E de outro lado, os senhores guerreiros da bancada ruralista. A vida caminha num processo. Não. Agora, Ricardo, por favor, isso, mas eu gostaria que você... Só é ilegal. Mas só um minutinho, Laura. Eu gostaria que você amarrasse, porque eu me perdi um pouco em relação ao seu argumento, quando você contestou. Eu gostaria que você esclarecesse por quê. Pois não. Agora, em relação ao que eu disse ao deputado sobre as áreas ameaçadas, onde tem espécies ameaçadas de extinção, também. Isso é que uma você coisa... autoriza, você está dizendo que o decreto autoriza desmatar. Qual é o artigo? Artigo 20, parágrafo 2º. Diz o parágrafo 2º. Sim. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a vegetação que abrigue espécie de flora ou fauna ameaçada de extinção, segundo o lista oficial, ou espécies migratórias, dependerá da ação de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Sempre, quer dizer, eu posso compensar. Eu invado aquela hora e eu compenso em outro. Mas isso são Isso é brecha? Não é brecha nenhuma. Ele não entendeu o seguinte. A lei hoje no Brasil, ela autoriza desmatar. Claro. Desde que você mantenha 20% na Mata Atlântica, 35% no Cerrado. Alguém hoje no Piauí, em Goiás, está desmatando. Mas o senhor não está fazendo a diferença de áreas que têm espécies em extinção. A diferença está justamente aí. Então, é sobre isso que eu estou falando. Nessas áreas que a lei atual não estabelece distinção, se você é proprietário de uma área na Amazônia, você pode desmatar 20% e acabou. Se for no sul do Piauí ou em Goiás, no Cerrado, você pode desmatar 65%. Eu introduzi uma moratória que suspende essa lei por 5 anos e essas preocupações de que mesmo nessas áreas você tem que adotar medidas de proteção. Tem que proibir, deputado. Olha, não pode adotar medidas compensatórias numa área onde tem espécies em extinção. Sim, mas aí é outra coisa. Você tem um código florestal que não delimita. Deixa ele responder. Qualquer área, tá certo? Para você construir uma casa numa chácara, você vai extinguir espécies que estão debaixo daquele terreno. Deputado, eu não estou falando disso, mas não estão em extinção. Mas não está falando de matar formiga, né? Não é nem minhoca. Quer dizer, não é isso. São animais ameaçados de extinção e isso é uma coisa muito séria. Ricardo. O senhor imaginar, o senhor deve conhecer a chamada lista vermelha, Red List, que existe no mundo todo há mais de 50 anos.
e que é na Europa da Laura, muito respeitada essa lista. Porque eles não têm bicho nenhum naquela não lista. É por isso, não. A lista de animais, ou fauna, ou flora, ameaçados de extinção, é da maior seriedade porque se perde todo o sentido biológico daquele momento. Então, é diferente. Eu vou sugerir ao senhor que defenda a proibição de desmatamento em áreas onde existem fauna ou flora ameaçadas de extinção. Agora, eu vou pedir licença. Essa legislação... Mas o senhor topa atual, fazer isso? Ricardo, essa não é por legislação aí, viu? atual não Não. existe. Eu Nossa sei, mas- pergunta é maniqueísta, não existe existe sim ou não isso. para Eu isso. estou perguntando, eu estou lendo o artigo do seu código. Então, Está aqui. sabe que você Mas tem- mas- você tem- Ó, vou Você pedir tem- licença e fazer um pequeno intervalo. aqui. A resposta para essa indagação, para nós entendermos se isso é questão de sim ou não, simplesmente vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos lá. Maria Lídia Flanduli, Paulo Macum, José Paulo Kopfer, Mauro Chaves. Competência e credibilidade a serviço da informação. Jornal da Gazeta, de segunda a sábado, 19h. Se fossem empilhados, os processos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça formariam um prédio de quase 4.000 andares. Com a virtualização, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes acumulava espaço e papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Está começando a competição mais quente do ano. É a campanha do agasalho. Todo mundo em campo para ver quem ajuda mais. Doe agasalhos, roupas e cobertores. Mas manda coisa boa, hein? Vamos lá, gente. Tem muita roupa esquecida aí no seu guarda-roupa que ainda bate um bolão, hein? Tem muita gente com frio torcendo por você. Vai lá, cara, mexe na caixa pra gente ver. Campanha do agasalho. Quanto mais gente, mais quente. Dia 12, segunda, tem novidade no Manhã Gazeta. Olga Bongiovanni e Claudete Troiano trazem mais informação, entretenimento, prestação de serviços e cultura. Confira. Manhã Gazeta, segunda, dia 12, 9h. E voltamos com o Em Questão de hoje, que debate a dificuldade que temos todos para uma discussão, uma reflexão centrada, objetiva, sem conotação emocional, que possa levar à dificuldade em oferecer respostas. Nós vivenciamos há pouco isso aqui, nesse programa. Repita, por favor, Ricardo, a pergunta que você fez ao deputado Aldo Rebelo. No artigo 20, parágrafo 2º do código que o senhor foi o relator, o senhor diz que a vegetação que abriga espécie de flora ou fauna ameaçada de extinção, se ela for desmatada, poderá sê-lo desde que haja uma ação compensatória. Certo? E eu disse ao senhor, acho que o senhor deve, na Câmara agora, que está indo para o plenário, proibir que se desmate área onde há fauna ou flora ameaçadas de extinção, porque isso é um problema muito sério do meio ambiente. Foi isso que eu disse ao senhor e pedi, se o senhor faria sim ou não isso. Eu vou explicar. Áreas onde há espécies ameaçadas de extinção, você interditaria o país inteiro. Não é... Interditaria, se você for tomar esse princípio, você interditaria. A legislação que trata da proteção de espécies ameaçadas de extinção, nem esse tipo de proteção oferecia. Porque uma espécie ameaçada de extinção, por exemplo, ela pode ocupar o Cerrado inteiro, ela pode ocupar a Amazônia inteira. Mas tem corredores biológicos, né? A legislação atual, ela permite que você desmate, tá certo? 35% no Cerrado, 20% na Mata Atlântica de proteção, 80% e
Na Amazônia, 20%. Mas ela permite apenas percentualmente ou ela qualifica nesse percentual onde pode e onde não pode? Não há zoneamento econômico e ecológico. Esse é o problema. Certo. Por essa razão é que você esse é o problema? as áreas se degradam. Porque sem zoneamento por causa você não disso. tem critérios de uso ou não uso. Então você não localiza... E por que não se estabelece o zoneamento e os critérios? Existe a proposta, Só mas a a maioria proposta, dos Ricardo, não estados... está feito. Existe corredores biológicos, Não, gente. isso não é que existe. Isso é uma proposta. Alguns estados podem adotar, algumas regiões não adotam. Isso não é um estándar do país não é uma que você decisão tem do CONAMA, por com ecossistema. certeza. Mas existe. Por ecossistema, o ZEE você tem que ter um zoneamento. Zoneamento ecológico e Existe o econômico. conceito Você precisa- e a existe o metodologia. conceito. Sim, mas se os está em estados- debate, São Paulo não tem. ainda não é conclusiva a decisão, porque não vai ser esse ano, que é o eleitoral, antes das... Pode ser esse ano, mas não antes das eleições, a votação final do projeto. E não pode haver um aprimoramento nesse sentido de zoneamento, de estabelecimento de critérios para a preservação, como foi colocado aqui? Propõe que se faça a suspensão da abertura de novas áreas para agricultura e pecuária por 5 anos. É exatamente para que os estados façam o zoneamento e para que não aconteça o que aconteceu no Mato Grosso do Sul, que só ocupa uma área que 2, 3 anos depois está degradada, começa a assorear os rios que formam a planície pantaneira, porque não houve um estudo prévio que diga essa área pode ser ocupada, essa não pode, essa pode ser pecuária, essa pode ser agricultura, essa pode ser manejo. Lamentavelmente, os estados brasileiros não fizeram Agora, isso. tem uma outra questão que sempre está em debate e que, inclusive, estava na base ali do desentendimento que levou a saída de Marina Silva do governo Lula. No Brasil, prevalece um conceito que a legislação ambiental trava o desenvolvimento, dificulta? Você sabe que... Não, desculpe, tem sim. Não. Em 1998, quando ela foi aprovada, ela teve que ser retomada, senão ela iria paralisar o país. A questão não é muitos essa. aspectos. Deixa eu terminar de falar, Tá bom, Laurinha. tudo bem. Então, em 98, quando ela foi aprovada, era o ministro Krause do Meio Ambiente, ela teve que ser recuada um pouco, porque senão ela iria paralisar. Porque há quem diga que é uma das legislações mais sofisticadas Gustavo em Krause, defesa. é isso? É isso, que era o ministro, quando foi aprovada essa lei. E teve um recuo, sim, Maria Lídia. Teve um recuo porque em algumas coisas ficou difícil de administrar. Por conta do quê? Por conta de alguns exageros em defesa do meio ambiente. Então, o problema não é nem, eu acho que é exagero, aí que é a questão da concepção da questão ambiental, como realmente você ter na gestão ambiental o mesmo cuidado que você tem quando você nomeia o seu ministro da Fazenda, porque, na verdade, ele vai gerenciar uma coisa que é importante, né? Então, é esse... E mesmo os atores da militância terem isso. Porque você veja, a legislação brasileira, essa que é insensada, uma das mais sofisticadas do mundo, ela é ruim para burro. Os órgãos de gestão são ruins para burro. A própria ministra do Meio Ambiente, muito. As pessoas que fazem, talvez. E aí, aliás, é até uma sugestão que eu dou, né? A ministra atual do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, além de uma profissional competente, uma pessoa que até é uma raridade no cenário da gestão ambiental do Brasil, tem isso muito bem mapeado, porque é uma profissional. Quer dizer, nós precisamos fazer coisas que sejam cumpríveis. Quando você estabelece uma porcentagem, seja no Cerrado, seja na Amazônia, com a boa intenção, com a má intenção, não é cumprível. Assim, 90% não pode, 80% não pode, 20% pode. Aonde? Como? Mas isso foi em cima de critério, sim. Mas na olha, Amazônia, Cerrado. Peraí, não é você assim. A vida definiu não é um assim. volume numa região, Ricardo. A vida não é assim, como não. você faz, Essa coisa não surge do nada. Mas, deputado, a legislação de poluição atmosférica em São Paulo proíbe poluição veicular em São Paulo. Está proibido. Legal. Aí você tira a frota da rua, você precisa fazer um raciocínio ligado à gestão. Nessa questão da linha de raciocínio ligado à gestão, esse conceito de que a legislação atrapalha o desenvolvimento. Existe, o senhor percebe, o senhor sente, tanto nos ruralistas como no setor da produção, que existe do próprio governo nos seus investimentos, existe essa compreensão? Eu creio que há a ideia de combinar desenvolvimento necessário. Não há sentido você achar que deve proibir a construção de usinas hidrelétricas no país. Você tem que fazer exigências ambientais, mas, em alguns casos, isso chega, de fato,
a funcionar como uma proibição. Ou o encarecimento é tão grande que é mais barato você fazer energia a diesel, polui muito mais, mas as pessoas acham que com isso estão protegendo os rios ou a floresta, né? E acham que o prejuízo é para a sociedade, porque qualquer ação do homem, qualquer uma delas, é um intercâmbio, é um problema que ele cria, porque de fato qualquer ação dele cria algum tipo de dano à natureza e cria algum tipo de benefício. Quer dizer, estabelecer como critério dos males o menor? Não, é o cálculo sobre se o benefício que gera aquela ação supera o dano que ela causa. Porque você cultivar uma horta no quintal leva algum tipo de prejuízo à natureza. Você fazer uma estrada, uma ponte hidrelétrica, é evidente que gera. Você tem que calcular se o benefício que você obtém daquela ação compensa o dano à natureza que você causou. Eu confesso que é com pesar que eu encerro Em Questão de hoje agora. Eu não tenho dúvida que esse debate iria longe madrugada adentro. Hoje Em Questão debateu o compromisso de candidatos à presidência da República, ao governo dos estados, com a preservação do meio ambiente, desafios dos próximos chefes do Executivo no Brasil para a garantia de desenvolvimento sustentável. Muito obrigada, Ricardo, deputado Aldo Rebelo, Laura Tete, por estarem aqui, pelo empenho nesse debate. A você que nos acompanhou, o meu agradecimento. E não perca Em Questão no próximo domingo. Uma boa noite a todos. Até amanhã, às 7h, no Jornal da Gazeta. Até lá. Confira uma entrevista com Luiz Flávio Durso, presidente da OAB São Paulo, do Todo Seu, nesta segunda, 10h15 da noite.